gente, antes da chegada dos europeus, né, vamos conhecer um pouco mais sobre a África, antes dos africanos chegar aqui ao Brasil, com justamente o intuito de escravizar. Porém, vamos entender um pouco a África, né? Antes da chegada dos europeus, os povos dos continentes africanos estavam organizados em clãs e reinos, certo? Havia grande diversidade entre eles, aspectos físicos, as suas características, a cultura deles, integrantes, etc. Então, havia muita diversidade. Comparando um pouco com o Brasil, se você vê o Brasil, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, eles têm características, culturas diferenciadas. Então, tanto no mapa, o Brasil e a África tem muita, assim, coincidências em questão territorial e questão cultural, certo? Então, muitos séculos antes da chegada dos brancos europeus à África, as tribos, reinos e impérios negros africanos praticavam largamente o escravismo, já era a cultura deles escravizar. Da mesma forma que os gregos, romanos e demais étnicos muçulmanos chegarem neste local. Os reinos africanos tinham grandes mercados espalhados pelo interior do seu continente, abastecido por guerras entre tribos, sequestros aleatórios, castigos penais, intrigas políticas. Veja que o cenário é muito conflito, certo? Ainda a venda de si próprio, eles vendiam a si por não poder se sustentar. A prática de comércio de indivíduo por falta de sustento, né? Comida, se sustenta mesmo. A convencer a África, os homínidos, contribuiu muito para estimular ainda mais o escravismo, pois praticou desde cedo, já no século VII. Mercadores árabes frequentavam todo o porto da costa oriental da África, trocando cereais, carnes, peixes secos com tribos batuns para os escravos. Vejam que eles trocavam, na verdade é escambo de pessoa, porque escambo é você trocar uma mercadoria a outra. Já eles trocavam pessoas, seres humanos, escravos africanos, por esses cereais, o peixe, a comida, o seu sustento. A população negra não muçulmana também considerava a escravidão um fato absolutamente normal. Então, para eles era a prática, a cultura deles. Lógico que para a visão nossa, né, você escravizar uma pessoa é uma coisa muito dura, certo? Mas já era por falta de sustento, enfim, já era uma prática da África, né? Vamos entender um pouco mais. Existia a escravidão antes da chegada dos europeus, porém intensificou com o desenvolvimento do tráfico negreiro, né? Os escravos eram prisioneiros de guerra ou criminosos que recebiam sua punição. Gente, então aí uma coisa que a gente prega muito é a questão do conhecimento, né? Que tem por aqui, nós temos professores que eles, né, são cursados, cursam uma faculdade, então aí tem toda uma cultura nossa. Já neste período, nesse século, a transmissão do conhecimento era justamente de pai para filho, conhecimento de pessoas mais idosas, então eles eram conhecedores ancestrais. Por narrativa oral, de contos, de lendas, eles eram conhecidos como homens portadores de conhecimentos ancestrais. Então, toda a sua cultura era transmitida de pai para filho, enfim. E tinha esses conhecedores, essas pessoas que toda a prática de transmissão de conhecimento era oralizada. Então, tradições africanas. Vamos conhecer um pouco das suas tradições. Tinha diferentes maneiras de se relacionar com a natureza, o povo, né? O povo baile, como falam, temiam florestas, faziam os rituais aos deuses da mata, que mantinham uma convivência pacífica entre a força da natureza e os seres humanos. Eles tinham assim, muito medo, temor da natureza. E aí vem a questão do folclore, né? A questão das lendas que tinham, né, entre a natureza e o homem. Muitas religiões tradicionais africanas baseadas na força da natureza, diferente da divindade representada em elementos naturais, como a água, a terra, animais. Como a gente estuda no Egito, né? Quando o Deus Ra é o Deus do Sol. Então isso está muito relacionado, né? Já que é um país próximo que está vinculado com a África.
Já nas regiões meio norte da África, algumas sociedades seguiam o islamismo, tinha religião monoteísta. O que é monoteísta? Um Deus, certo? Enquanto o Egito a gente viu que era politeísta, porque tinha acreditado em vários deuses. Veja a diferença, a gente do Egito, que está dentro da África, mas que eles tinham duas diferentes religiões, certo? Criadas pelos profetas árabes Maomé. Então, na África, no meio norte, eles só acreditavam em um Deus, que era Maomé. Já quando a gente vai para outro local da África, já era o politeísta, acreditava em vários deuses, Deus do sol, Deus da água, Deus da terra. Tinha várias verificações de Deus nesse século VII. Aqui no Brasil, quais são as influências que a gente pode dizer que tem influências africanas? Cameraman, veja que aqui temos, né, que a gente praticamos, né, a capoeira. Então, gente, isso aqui é uma camisa, certo, de uma escola de capoeira que meu sobrinho participava. Então, eles praticavam, sim, isso é influência africana, certo? Aqui você pode ver o cabaço, né? E com esse material a gente faz o quê? Aquele som que a gente vê muito em maracatus, né? Então, aqui pode ser feito várias coisas com o cabaço, certo? As cordas, isso aqui, né, que a gente pula a corda, então já é uma brincadeira antiga, certo? Que eles utilizavam. O xadrez, né? O xadrez não, o xadrez não, o jogo da velha, que eles utilizavam. Então, por enquanto eles estavam ali reunidos, eles faziam o jogo da velha, uma brincadeira popular e com influências africanas. Aqui está o pandeiro, né? Mas o tambor é de influências africanas. Então, tem muita coisa que ver, certo? E ouve. Na culinária, a gente temos o cuscuz, o dia a dia nosso, a fuba, como se diz, a 40. Então, esses aspectos eram realmente de cultura, são influências africanas, certo, gente? E aí, o samba, o afoxé, o maracatu, a congada, as lendas, as capoeiras, são exemplos de influências africanas na música brasileira que permaneceram até os dias atuais. Até hoje a gente escuta samba, escuta o pagode, aí vem outra, né, caracterizando instrumentos como tambor, atabaque, cuíca, alguns tipos de flautas, e aí marinhá, e berimbau. No caso, para dançar a capoeira, você vai utilizar o berimbau, certo? E aí são heranças africanas que constituem parte da cultura brasileira. Tem muita cultura afro-brasileira e que está vinculada à nossa cultura. E a gente às vezes não sabe, entendeu? Então aí essa coisa, aí vem a questão do preconceito, que está bem no auge nosso, né? Por que eu tenho preconceito de uma cultura que ela foi tão sofrida, foi tão arranhada pelos nossos ancestrais, nossos antigas pessoas que vivenciaram a escravidão. Aí eu boto aqui as correntes, né? Usaram muitas correntes. Então, os escravos sofreram bastante, né, no período, né? E o que eles fizeram? É a pergunta. Então, assim, são influências que estão no dia a dia. A pessoa às vezes diz, eu tenho preconceito com a cor de fulano, porque fulano é feio, fulano é bonito. Só que aí come cuscuz. A gente não entende essa questão do preconceito no ar se você vivencia a influência africana. Então a gente aí puxar a questão o quê? A questão da consciência, a questão do estudar, né? Ter sabedoria às vezes, você estudar, entender um pouco da cultura para nós, né? Para nossa vivência hoje. O que, é que a gente vai vivenciar hoje como cultura afro, né? Que a gente percebe bastante. Essa cultura com a boneca desenhada, linda, né? Ou veja, que tem cores fortes, né? E são coloridas. Tem presença africana também na minha arte. Então, vocês percebam como ela é forte, né? A arte africana, a cultura africana. E a gente pode percebê-la constantemente no nosso cotidiano. Então, já nosso diário de bordo, para assimilar o conhecimento sobre o que eu falei, o que eu expliquei, eu vou tirar fotos e mostrar para vocês. Antes da chegada dos europeus, como era a vida dos africanos? Foi bem citado aqui, vocês podem voltar ao vídeo. Cite algumas tradições africanas, né? Terceiro, como era a relação e transmissão de conhecimento, que eu falei, a questão do pai para filho.
Desenhe uma influência africana que você hoje na sociedade vivencia, seja na música, na dança, o que você consegue enxergar como influência africana. E aí posta pra gente. Vou adorar ver os desenhos, vocês são maravilhosos. Então, gente, boa tarde. Que vocês façam atividades e que estudem um pouco mais sobre cada continente africano.